Eccleston está jogando na parede para ver o que acontece. E agora, com todo mundo reclamando da Pirelli, ou a Pirelli volta atrás e tenta renovar esse contrato, ou a coisa vai ficar complicada também para a empresa italiana. Então, a reclamação é da Red Bull, de que é um pneu ruim para ela e por espetáculo, né? Isso é o que eles estão alegando. Mas teve muita ultrapassagem. A Mercedes não chiou demais. A Mercedes tinha que ter mais chiado. A Mercedes não chiou já desde o início dizendo que ia ser difícil a corrida como foi. E a Lotus reclamando, porque tem um carro que economiza muitos pneus. O Raikkonen ao final colocou seu último jogo e foi para cima e chegou em segundo. E aí, Ivan? Olha, é uma questão muito... cada um tem uma opinião, mas eu acho que tentar diminuir pelo menos uma parada. No caso foram quatro na Espanha, com exagero de parada, né? Ultrapassagem tivemos, a corrida relativamente boa no quesito de ultrapassagem. A Lotus está com o carro dela perfeito em questão de durabilidade e conservar os pneus. Red Bull reclama demais porque tem um bom carro, porém não consegue o acerto ideal com os pneus. Jogar na mão da Pirelli, eu não sei do que a Red Bull também está reclamando. Tem 2 vitórias no ano, pô. Agora que a Ferrari deu uma encostada, estão reclamando? Eu não sei. Eu não estou entendendo isso aí. Me parece que a Ferrari tem 2 vitórias, a Red Bull tem 2 vitórias. Mas me parece que a Red Bull percebeu que os pneus são nocivos realmente. Eles conseguiram algumas façanhas no início quando ninguém chegou perto e agora está mais difícil para eles. A questão é... agora sabe perder também, né? Eu também acho. Eu acho a questão seguinte, vou dar a minha opinião. 4 paradas não devem acontecer. Eu acho que 4 paradas é uma corrida improdutiva, exagerado para a Fórmula 1, exagerado para 1h40 de corrida no máximo. Não pode ter 4 paradas por causa dos pneus, a não ser que seja uma tática pessoal da equipe, do piloto particular, tática particular do piloto da equipe para que possa ter uma outra situação de corrida. Então vamos citar Ferrari, certo? McLaren, Red Bull, Lotus e Mercedes. Vamos citar essas 5 equipes, que as outras, apesar de Sauber, Williams, etc., não mandam tanto nesse desenvolvimento dos pneus pela fábrica diretamente. Então, como fez a Pirelli? A Pirelli deixou os pneus, os 4 tipos para esse ano, declaradamente mais macios. Quando houve a reclamação após o GP, o GP da China, se não me engano foi o último, né? Antes. Foi isso, o GP da China. Nós tivemos aí a seguinte situação. O pneu duro foi o pneu escolhido para se tornar mais duro, retornando a um aspecto mais resistente. O problema é que você precisa trocar de composto e precisa ter um composto que também renda dentro do padrão de pneu mais macio. Qual é a solução? No meu entender, é mexer no duro pneu como eles fizeram e também no médio, certo? E no super macio. O único pneu que pode ficar como coringa é o macio. Se o super macio não atingir temperatura ou tiver excesso de desgaste em Mônaco, a gente já vai descobrir. Aí vai para 5 paradas. Porque realmente os caras não vão conseguir andar 78 voltas em Mônaco. Eu não sei o que pode acontecer, porque nós aqui não temos números, né? Nenhum jornalista tem número direto. Assim, a gente vê na pista, quem tá lá mais para ver lá, mas são coisas absurdas que aconteceram com o pneu, como o furo do Hamilton. Sem nenhum não teve furo, na verdade o pneu dechapou sem motivo aparente. O Paul de Resta teve um pneu dechapado, completamente dechapado na Force India. São coisas que acontecem que parecem ser assim coisas pontuais, mas na verdade traduzem o que a equipe, a empresa de pneus está vivendo, que é uma modificação drástica que, no meu entender, não surte um efeito esportivo. Eu não vou entrar em mérito aerodinâmico, tem um monte de coisas aí que vão mudar agora. Se a Pirelli mudar também muito o composto, a parte aerodinâmica do projeto das equipes vai ficar vendida. A Lotus está reclamando por isso, que se a Pirelli mudar o composto agora radicalmente, médio, por exemplo, a Lotus, que projetou essa suspensão e trabalhou ela nos testes com os pneus Pirelli como estavam, será prejudicada. Mas acontece o seguinte, não há dúvida de que, eu não vejo dúvida, de que a corrida da Espanha mostrou muitas coisas falsas demais, exageradamente falsas. Tudo bem que você ultrapassa com asa aberta, você ultrapassa em pit, mas perde o contexto esportivo.
A situação é tão complicada que eu acho que se você não assistir a corrida 2 vezes, ou ler a respeito, ou ver o mapa de pit stop, você não entende a corrida na hora. É tão complexo que você não entende. Você sabe que eles têm uma simulação no box? Que você pega, por exemplo, durante a corrida, depois que a corrida começa, aquela turma que está lá no box de monte, que aparece lá os caras sentados, principalmente na parte de trás dos boxes. 330 computadores. Tem uma parte de simulação que na hora que a corrida começa, o cara não me pergunta como é feito, mas é fato. O cara joga a corrida no computador, o ritmo, por exemplo, das 2 Ferrari e os demais concorrentes. E o cara determina o rendimento de cada pneu e a distância que o cara vai alcançar com os 4 pits. Em relação aos demais concorrentes. Todo mundo faz isso. O computador cruza esses dados e você sabe que você terá uma média de voltas equivalente e dependendo do tempo de parada, por exemplo, o cara sabe que se ele estiver em terceiro, ele vai parar, é melhor que ele pare antes de cair para quarto e não brigar pelo segundo. Então você começa a evitar briga. O que está acontecendo hoje na Fórmula 1 é que está se poupando pneu em treino. Você não tem uma briga brutal pela pole position porque se poupa pneu violentamente, a Mercedes está fazendo o que pode para tentar largar na frente, e largou, mas na corrida é uma droga. E durante a corrida você fica poupando pneu, então você não ataca mais. Isso aí. Não é que há um tempo, não antigamente não, há um tempo, você ficava com o pneu na janela de pit, tudo bem, você ia trocar, você podia brigar dentro da janela. Agora não. Agora os caras, para manter a janela, eles estão colocando o pneu mais macio e para manter a janela eles estão andando inclusive, Tony, lembrando, entende, né, é só isso. Alguns pilotos reclamavam que o carro tem um desempenho que ele pode ir mais além, porém, devido aos pneus, eles não... você falou tudo, é isso aí. Pronto. O carro pode ir mais além do que ele está indo. É isso. A verdade é essa. Você não pode, em detrimento Em resumo, temos que tirar a importância dos pneus, é isso. Né? Tirar um pouco a importância dos pneus. Existem muitas coisas aqui, por exemplo, a aerodinâmica terá um impacto muito grande se a Pirelli, quando mudar aí os pneus, mais crítico nos pneus dianteiros, né? A Pirelli, ela fornece para o túnel de vento pneus a 60% de escala, certo? Porque às vezes o túnel não é 1 para 1, ela está fornecendo um pneu um pouco menor para trabalhar não aquecimento nem desgaste, mas a parte aerodinâmica, né? Essa questão aí, eles vão ter que reverter tudo para os dados de 2012 no túnel de vento, né? Já estão pensando nisso. Suspensão, vai ter impacto na suspensão, a Lotus deve ser a mais prejudicada, né? Complexo, é complexo. A situação é a seguinte: eles deixaram muito nas mãos dos pneus a decisão da corrida. Será que a volta dos testes coletivos ajudaria também, Tony? Ajudaria, mas o problema é custo. Exatamente. O problema é custo. Porque vamos imaginar o seguinte. Quer saber? Em dezembro, até a última corrida, já tem a Pirelli, determine os compostos para o ano que vem. Beleza. Em janeiro, cada equipe vai receber o seu jogo para trabalhar em cima da suspensão do carro. Aí que acontece? Não pode testar o carro. Tem que esperar os testes coletivos de inverno. Agora, temperatura baixa. Esse ano vai poder. Temperatura que é no inverno europeu. Porque é motor novo, eles estão querendo em novembro começar alguma coisa já aí. Sim, mas que nem os testes dos carros são feitos tudo na Espanha no inverno europeu. Baixa. Em vez de pegar, que nem está querendo entrar o Qatar e Abu Dhabi na pré-temporada, por que não levar os carros também para trabalhar em outra temperatura? Eu acho que seria justo, né? Antigamente na África. Como era feito. E no Brasil? No Brasil foi feito 2 anos. No Brasil, em Jacarepaguá. Não, foi feito em Interlagos. O que você está falando? Dos testes de pneus? Teve teste de pneu em Jacarepaguá de monte. Interlagos, meu amigo. Não, e teve em Jacarepaguá. E a tia, que Jack Stewart eu fui não, lá ver. Mas os testes... Eu sei, eu tô dizendo, mas teve muito depois. Não era nem nascido ainda, já ia lá. Os testes em Jacarepaguá... Esse treino que teve em Interlagos, a Lotus mudou para o dia, que era Firestone. E aí veio Interlagos testar aqui. Isso, porque de Jacarepaguá era meio caído, né? Não existia ainda. Era 73. Não tinha nada, né? GP do Brasil. Não tinha nada, né? Ia ser o primeiro GP válido. Depois eles vinham para Jacarepaguá, foi onde ficou o Felipe Streiff. Muito tempo. Ficou tetraplégico naquele acidente, né? Isso aí. Começou. E para variar, o Rio não tinha hospital, ele veio operar em São Paulo. Sem comentar. Eu acho que ficou tetraplégico graças a isso, né? Acho que seria uma saída também. Testa no inverno, temperatura baixa.
Não, apesar que é muito baixa, né? Chega a ter até cancelar treino devido a pista tá muito... Enfim, eu acho que deveria ter o teste numa temperatura alta de calor. Na boa, vou te falar o seguinte, eu gostei muito daquele campeonato de 2005, se eu não estou enganado, que não tinha pit stop. Não tinha pit stop, não trocava pneu. Foi esse, Tony, que não trocava pneu? Teve... 2005 ou 2006, não lembro direito. Só tinha reabastecimento, né? Não tinha Só tinha o reabastecimento. Não precisa pegar o regulamento. Me lembro que na época... Você tinha Acabou. direito... última... Aí o Alonso sobressaiu que aquele Não, trocava pneu sim, trocava pneu. Trocava uma troca. Uma troca. A última vitória de um piloto que, sem trocar pneu, nenhum pit, foi o Mansell em 92... E eu preciso pegar a corrida, eu tenho certeza que foi o Nigel Mansell em 92. De 92 pra cá, 21 anos. Sempre troca. Sempre uma pelo menos. Que eu lembro que esse campeonato era legal. Sempre uma pelo menos. Porque você tinha que economizar pneu. Era obrigatório uma troca, ou era uma troca. Ah, porque inventaram aqueles pneus com sulcos, né? Aqueles pneus para dar menos aderência. E o Kimi Raikkonen sempre se ferrava no final. 98, 97 para 98, né? Pneu com suco é 97. O suco é 97 para 98. O que eu lembro desse campeonato é que o Kimi Raikkonen sempre se ferrava no final. Por isso que ele tá bom agora. Ele aprendeu muito, viu? Explodiu muito pneu naquela McLaren. 2004 ou 2005, eu não me lembro. Foi um ano desses aí. Mas eu te digo que os pneus... O Alonso foi campeão, foi em 2005, hein? Acho que é 5. 2005 e 2006 ele quebrou um pouco o Schumacher. Foi 2005, foi o primeiro ano que ele foi campeão. Eu acho o seguinte, que precisa ser visto uma maneira de que os pits não influenciem. Tanto é, só para completar a informação, olha aqui. A própria Pirelli admitiu que 4 paradas, como na Espanha, foi demais. E voltarão a algumas características dos pneus de 2011 e 2012. Tá bom. A partir do GP do Canadá. Essa semana que passou agora, depois da Espanha, a Pirelli teve reuniões com Deus e o mundo lá na sua sede em Milão para avaliar aí as falhas desses compostos. Disse o Paul Hembury que não havia intenção de corridas de 4 paradas. Então nós vamos ter que mudar isso aí. Ele agora está pianinho depois que ele falou com o Bernie Eccleston. Então já deve ter uma promessa de renovação, né? Afinal de contas, eles despejam dinheiro bom na categoria. Exatamente. Né? Então é a questão realmente séria dos pneus, mas não maculou a vitória de Fernando Alonso porque venceu o melhor. Senhores, me desculpem. Não há de ser nada. Certo? Muito bem, estamos no final do primeiro bloco. Voltamos já, vou falar da classificação do Mundial de Pilotos e Construtores. Aí tem GP2, tem NASCAR, muito mais informação aqui dentro do Paixão por Velocidade. Voltamos já. O Paixão por Velocidade tem o apoio cultural de Gelog, Logística e Transportes, Avenida Vereador Alfredo das Neves, 1602, Alemoa, Santos. Equipar, som e acessórios, Avenida Prefeito José Monteiro 313, em São Vicente. Em Magi, rebaixamento de lençol freático, fica na Avenida Agenor Lapena 70, em São Vicente.